Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que colaborem e compartilhem os nossos vídeos. Obrigado. Hoje vamos narrar a macabra história da maldição da Casa 13. Situada em um vilarejo isolado e conhecido por ser assombrada, diziam que o fantasma de uma mulher muito jovem e triste assombrava os seus corredores sombrios. Quando um grupo de amigos então decidiu investigar a tal lenda. Foi aí que eles se embarcaram em uma jornada aterrorizante para enfrentar visões sinistras, fenômenos paranormais e enigmas sombrios que cercavam a Casa 13. Conforme a história foi se desenrolando, segredos macabros foram sendo revelados. E o passado trágico daquela mulher que assombrava a velha casa então veio à tona. À medida que os amigos lutavam para sobreviver e desvendar todos aqueles mistérios, eles descobriram que a Casa 13 escondia segredos muito mais terríveis do que eles imaginavam. A história culminou em um confronto final com aquela entidade, onde os personagens enfrentaram os seus medos mais profundos para tentar encontrar uma maneira de libertar aquela alma atormentada e encerrar de vez aquela maldição que assolava aquela casa sombria. Era uma noite sombria, quando um grupo de amigos se reunia em uma pequena cidade de Haven. Sentados ao redor de uma fogueira, eles compartilhavam histórias assustadoras. Entre essas histórias macabras estava a lenda da Casa 13. Diziam que esta casa estava abandonada há décadas e era assombrada por o fantasma de uma mulher jovem e muito triste. A curiosidade então despertou nos corações de todos ali, determinados a descobrirem a verdade por trás daquela lenda tão sombria. Então eles decidiram embarcar em uma investigação corajosa naquela mesma noite. Armados com lanternas e coragem, aquele grupo de amigos adentrou a escuridão da noite. Eles caminharam por trilhas escuras e sinuosas até chegar à Casa 13. A fachada decadente e as janelas quebradas pareciam sussurrar segredos macabros e sombrios. Ao entrarem na casa, um arrepio percorreu os seus corpos. O interior da casa estava mergulhado em uma escuridão, como uma atmosfera opressora que parecia sufocá-los. Mas então eles seguiram adiante, determinados a desvendar os mistérios daquela casa maldita. À medida que eles exploravam aqueles corredores empoeirados e sombrios, eles então começaram a experimentar fenômenos assustadores e paranormais. Sombras dançavam pelas paredes, vozes sussurravam ao vento e portas rangiam sem motivos aparentes. Em um dos quartos, então, eles encontraram um velho diário e parecia muito antigo e também parecia ser daquela mulher que assombrava aquela casa. Em suas páginas traziam muitas palavras com sentimento de tristeza e desespero. Era como se a alma daquela mulher estivesse presa
naquelas páginas. Conforme eles começaram a mergulhar mais ainda naquela maldita casa, eles começaram a encontrar enigmas e quebra-cabeças assustadores. Cada desafio resolvido os levava a uma nova descoberta sobre a história trágica daquela casa e daquela mulher que a assombrava. Esmiuçando mais ainda as páginas daquele velho livro, eles então descobriram o nome da mulher. A mulher se chamava Elizabeth. Elizabeth era uma jovem artista talentosa, cuja vida foi abruptamente interrompida em circunstâncias misteriosas. Sua morte deixou um rastro de angústia e revolta, e sua alma parece ter ficado presa naquela maldita casa. Sim, a Casa 13. Enquanto os amigos ali começaram a desvendar aqueles segredos sombrios da Casa 13, então eles começaram a sentir por ali a presença de uma entidade. Sim, era Elizabeth, e ela se tornava ainda mais intensa. O seu espírito parecia ressentido e determinado a mantê-los presos naquela maldita casa assombrada. Então eles começaram a perceber que um confronto haveria e não havia possibilidade de escapar. Sim, os amigos se viram ali cara a cara com aquela entidade fantasmagórica de Elizabeth. Ela emanava uma áurea de tristeza e raiva, tentando mantê-los ali cativos, presos e amedrontados. Mas eles então se recusavam a ser vítimas daquela ira, daquele fantasma. Foi aí então que eles reuniram a coragem suficiente para tentar conseguir se comunicar com aquela entidade. Eles então descobriram que ela estava presa na Casa 13 por causa de sua morte prematura e injusta. Sua alma carregava uma mágoa profunda que ansiava por justiça. Conscientes de que a libertação de Elizabeth exigia mais do que resolver enigmas, os amigos então se comprometeram a ajudá-la a encontrar a paz. Eles embarcaram em uma busca por respostas sobre a sua morte e sobre o responsável por aquela sua tragédia. À medida que escavavam o passado obscuro da cidade, eles desenterraram segredos que há muito tempo não ouvia se falar. Descobriram que Elizabeth foi vítima de uma conspiração envolvendo figuras poderosas que queriam silenciá-las e roubar os seus talentos. Determinados a revelarem a verdade e fazer justiça por Elizabeth, os amigos então confrontaram os responsáveis por sua morte. Eles reuniram evidências suficientes para expor aquela conspiração e trazer à tona a corrupção que assombrava aquela maldita cidade. Com as verdades reveladas, finalmente a alma de Elizabeth encontrou o seu alívio. Ela finalmente pôde descansar em paz, liberta da prisão espiritual da Casa 13. Seu espírito, agora livre, partiu para o além, deixando para trás uma casa vazia, mas sem a maldição que a assombrava. Com a maldição quebrada e o espírito de Elizabeth em paz, a Casa 13 começou a ser renovada. Os amigos então decidiram transformá-la em um centro comunitário. Sim, um lugar para ajudar aqueles que precisavam. A Casa 13, então, outrora assombrada por tristeza e angústia, agora se tornava um símbolo de esperança e redenção. Ela se tornou um farol na cidade de Haven, mostrando às pessoas que até mesmo os lugares mais sombrios podem ser transformados em algo positivo e bom. Os amigos aprenderam uma lição valiosa com aquela experiência na Casa 13. Eles perceberam que por trás das aparências assustadoras e sombrias existem sempre histórias e sofrimentos reais.
Eles aprenderam a importância de ouvir e buscar a verdade e de lutar por justiça, mesmo quando tudo parece estar perdido. A história da Casa 13 e da maldição que a envolvia se tornou uma lenda na cidade de Raven. Ela serviu como um lembrete de que com coragem e empatia e determinação é possível enfrentar o medo e transformar o mal em bem. E assim a história da Casa 13 e seus fantasmas chegaram ao fim. Mas o seu legado permaneceu vivo, inspirando outros a enfrentarem os seus próprios medos e a encontrarem a redenção em meio à escuridão.